sobre investir, que é um tabu quase, né? Porque as pessoas não têm, principalmente aqui no Brasil ainda, já mudou, já melhorou, mas a maioria das pessoas não tem esse hábito, digamos assim, de investir. Então, investir não é sobre ter muito dinheiro, é sobre começar de onde você está, com o que você tem. Então, aqui, o mundo dos investimentos foi o que lá atrás me deu toda essa virada de chave financeira. Foi quando eu pensei assim, bom, a vida não pode ser só isso. Por que alguns têm tanto e outros têm tão pouco? E isso se deve muito também à educação financeira. Então, eu comecei lá em 2018, engatinhar e olhar para isso, a fazer cursos, a ler livros sobre empreendedorismo e a olhar para esse mundo. Então, no mundo dos investimentos, tem basicamente dois grandes grupos, que é a renda fixa e a renda variável. A renda fixa é como se eu aplicasse o meu dinheiro e eu já soubesse mais ou menos ali o rendimento que eu vou ter. Então, por exemplo, hoje, a Selic está 15% ao ano, que é a taxa básica de juros da economia. Se você deixa o dinheiro só na poupança, você está, às vezes, perdendo para a inflação. E se você empresta ali, investe no Tesouro Selic, você vai estar com mais de 1% de rendimento ao mês. Então, por esse simples conhecimento, você já vai estar fazendo mais dinheiro. Mesmo que tenha dedução de IR, vai ser infinitamente melhor e maior do que a poupança, né? E no mundo da renda variável é onde a gente investe em títulos de empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, que é a B3, que é a Bolsa Brasileira. Lá dentro, a gente vai ter ETFs, a gente vai ter ações, a gente vai ter cripto, fundos imobiliários, entre outros produtos financeiros. Seja renda fixa ou renda variável, é como se fosse um grande supermercado. Você vai lá e tem de tudo. Mas não existe milagre, como também se pinta por aí na internet, às vezes, de compra tal ação que vai valer tanto, ou pirâmides financeiras, por exemplo, que as pessoas acabam caindo em golpes. Então, o conhecimento financeiro, ele te ajuda a fazer escolhas mais inteligentes e mais relevantes de acordo com o seu modelo de vida, de acordo com aquilo que você quer para a sua vida. Então, não existe um investimento que vai me deixar rica do dia para a noite, não existe um investimento que vai resolver toda a minha vida. Existe eu ter as minhas metas e saber ali fazer as melhores escolhas para colocar o meu dinheiro para ajudar no meu enriquecimento, para me alavancar, é uma alavanca, é uma das, né, alavancas de enriquecimento. Então, dentro da mentoria também eu aprofundo muito mais sobre renda fixa, renda variável. Então, o exercício aqui é: se eu separasse 10% da minha renda hoje para investir, quanto seria por mês? Faz a conta, escreve esse valor. No começo você vai dar uma pirada, porque parece que não tem dinheiro nenhum para isso. Ou você vai achar que é muito. Mas esses 10% ao longo do tempo você vai ver que não está tão difícil assim, e quando você vira ali, adapta a tua cabeça para aquilo ali, tu vai ver que daqui a pouco tu está investindo quase 20% ou mais, fácil, digamos, tranquilamente. Então, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade que vai te ajudar no teu processo de enriquecimento, no teu processo de liberdade financeira, porque no fundo o que a gente quer é
liberdade e paz financeira, né? Então, isso é das coisas que vai te ajudar muito nisso. Então, o impacto dos juros compostos e do tempo, né? Quanto mais tempo você aportar, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro lá rendendo, mais vai valorizar o teu patrimônio e vai se tornar gigantesco. Então, para quem tem muita grana, tem uma regra lá de um terço, um terço, um terço. Deixa um terço na empresa, um terço em imóveis e terrenos e coisas físicas, e um terço em investimentos. Então, é importante você saber, porque por mais que você pague alguém, às vezes, para investir para você na bolsa, por exemplo, um assessor de investimentos, você precisa entender um pouquinho daquilo ali para questionar, para ver se o que o cara está te falando está sendo bom mesmo. Então, conhecimento é sempre uma das melhores coisas que a gente pode investir na nossa vida. E hoje eu te convido a imaginar você daqui a 6 meses, com as contas em dia, o seu dinheiro crescendo mês a mês e o seu negócio nos eixos, organizado, prosperando, realizando as suas metas, vivendo com leveza e sabendo que está criando um futuro de muito sucesso. Até quando você vai ficar aí nessa vida, nesse ponto A de ansiedade, misturando as finanças nessa bagunça, nesse caos e nessa falta de estratégia? Essa sensação de trabalhar muito e não ver resultado nenhum. O ponto B é a clareza, a separação das suas finanças pessoais, do seu negócio, o controle sobre o seu dinheiro, a reprogramação da sua mente, que é onde tudo começa, com um método estruturado para você só executar. Hoje, além dessa aula, que é um pontapé inicial, um start aí para a tua vida financeira, é um dia importante e de decisão. Então, para quem não me conhece, para quem caiu de paraquedas, para quem foi indicado para estar nessa live, não me conhece ainda, não sabe quem eu sou, ou para quem me acompanha aqui no YouTube há algum tempo, mas ainda não sabe muito bem o que eu sou, quem eu sou e o que eu faço. Então, eu sou formada em marketing digital. Eu me tornei educadora financeira estratégica. Além disso, tenho mais de 10 certificações em cursos de finanças pessoais e investimentos. Fazem 7 anos que eu estudo sobre isso. Então, me tornei o ano passado educadora financeira profissional. E desde 2022 eu venho idealizando projetos na área financeira. Além disso, eu sou assistente pessoal e trabalho 100% em home office, o que é uma paz sem tamanho. E é isso, é toda essa transformação na minha vida, de certa forma, e tudo que eu já passei, toda a minha trajetória, todos esses anos, que hoje me fazem ter uma mentoria, trabalhar também com finanças, porque eu acredito que através do conhecimento a gente pode impactar outras vidas. A minha vida se tornou infinitamente melhor de 3 anos para cá, de 4 anos para cá. E isso se deve, primeiro, à educação financeira, o conhecimento que eu adquiri lá atrás, e tudo que eu falei para vocês aqui hoje é o que eu aplico na minha vida e onde eu tenho muitos resultados já positivos para viver uma vida já com muita liberdade.
muita flexibilidade. Hoje, eu consigo sempre, na época do meu aniversário, ou fazer um day off, ou me programar para viajar. Então, para mim, não é só a questão do dinheiro. O dinheiro, ele é um meio. A gente precisa saber manipulá-lo, digamos, controlá-lo, para a gente deixar a nossa vida ali, como eu falei, uma vida mais feliz, mais leve, mais equilibrada. E, infelizmente, né, a maioria das mulheres ou das pessoas que me acompanham aqui, elas vão continuar correndo atrás do dinheiro e apagando incêndio. Poucas vão escolher e vão tomar a decisão de ir para um caminho diferente, um caminho de estrutura, de clareza e de propósito. Se você sentiu que essa aula te deu um start, como eu falei, e se essa mentoria que eu estou abrindo vagas hoje para você estar comigo do seu lado no processo completo de mentoria, esse é o caminho. Se você sentiu, essa é a sua hora. Então, eu criei esse espaço para mulheres, homens também são bem-vindos, como você. E eu estou pronta para te guiar. Então, hoje, exclusivamente, eu abro vagas para o meu novo processo de mentoria financeira que está batizado Mentoria para a Riqueza. O ano passado eu atendi pessoas no 1 a 1, então era totalmente personalizado, individual. Porém, eu vejo que mais pessoas e um número pequeno de pessoas pode ser um ambiente muito mais acolhedor e enriquecedor. Então, eu fechei a mentoria por alguns meses e trabalhei forte para trazer tudo isso aqui para vocês. Então, como é que vai funcionar? São 6 encontros em grupo e ao vivo no Google Meet. A sessão, ela dura em torno de 1 hora, um pouco mais. Vai ter sessões aí que passam de 2 horas, que são mais densas. Então, depende do tema da sessão. Orientação prática estratégica para você organizar, crescer e escalar as suas finanças, com método completo, passo a passo, organizadíssimo. Eu trouxe, assim, ó, a minha alma inteira nessa mentoria. Então, você vai ter aqui o mesmo que você viu hoje, de uma forma muito mais aprofundada e muito mais robusta, com uma sessão para cada tema, sobre mentalidade, separação de pessoa física e pessoa jurídica, organização pessoal. A gente vai falar também sobre dívidas, cartão de crédito, renda extra, metas financeiras e investimento. Tudo pensado para mulheres ou homens também que sejam autônomos ou que faturem bem, mas que não estão conseguindo sair daquele caos financeiro. Na mentoria, vocês vão ter planilhas que vocês vão pegar e levar para a vida de vocês e sair usando. E sempre vão ter, no final de cada sessão, um homework, que são temas de casa, exercícios para você fazer em casa. Porque aqui não é vomitação de conteúdo, não é teoria solta, aleatória, que eu só inventei na minha cabeça, é mão na massa, é ferramentas, estrutura e ordem, coisas que vão funcionar para o teu dia a dia. Então, serão 3 meses de transformação profunda, onde quem hoje tomar a decisão vai ter um suporte estruturado. E, muito importante, os bônus, gente, os bônus estão surreais dessa mentoria. Como eu falei, eu dei a minha alma. Então, eu fiz um livro físico da mentoria, porque eu queria sair um pouco desse
só digital. Então, a pessoa vai ter um conhecimento perpétuo, porque as sessões do Google Meet, elas são gravadas e disponibilizadas. O livro vai ter toda a didática, tá? Para vocês aqui. Espaço para fazer as anotações. Eu vou mandar pelo correio, se a pessoa estiver longe de mim. E, além disso, vocês vão ter 2 sessões individuais de mentoria no 1 a 1 comigo. Então, além das 6 sessões em grupo, vocês vão ter uma sessão no início do processo e uma sessão no final do processo, onde a gente vai conversar sobre o ponto que você está, o ponto A, e a gente vai desenvolver o seu PDI, que é o seu plano de desenvolvimento pessoal individual. E no final, a gente vai ver toda a sua evolução depois do final ali dos 3 meses. Então, isso só é possível em grupos pequenos, por isso que eu abri uma turma com pouquíssimas vagas, tá? Porque nem posso, nesse momento, atender muitas pessoas. Além disso, eu criei no Spotify uma playlist super exclusiva também, que se chama Herdeiras da Potência, só com músicas clássicas, para ativar a sua criatividade, a sua inteligência, porque você vai estar imerso nesses 3 meses num universo de riqueza, num universo de prosperidade. Então, são vários elementos ali que vai dar intensidade para o seu processo. Além disso, vai ter um grupo exclusivo de alunos no WhatsApp. E lá vocês vão poder conversar entre si, vai ter trocas, né? Um network, uma ambiência. Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo um processo de um curso, uma mentoria, geralmente a gente fica ali tipo um estranho no ninho, só eu sozinha vendo tudo aquilo, e assim a gente se sente mais acolhido. A gente pode conversar com outras pessoas e fazer esse networking, até às vezes de troca de serviços, porque eu vou possibilitar que vocês se apresentem entre si e possam falar o que vocês fazem. Então, vai ser realmente uma oportunidade única e exclusivo. Então, chegou o momento de você fazer a sua escolha. E eu aposto que vocês devem estar pensando quanto custa, mas quanto será que é tudo isso? E a pergunta não é quanto custa. A pergunta é quanto vale sair do caos, do lugar onde você está hoje e finalmente viver a vida que você merece. Aqui são depoimentos de pessoas que já passaram pelos meus projetos. Então, pessoas que passaram pelo processo de mentoria financeira, aquela primeira ali, a segunda que fala ali sobre consultoria de investimentos. Essa consultoria, ela não existe mais. Eu incorporei dentro da mentoria, então, quando eu falo para vocês que a mentoria é robusta e é profunda, é de verdade, não é marketing, não é enganação, não é só para persuadir, é real. Então, essa consultoria de investimentos não existe mais e ela entrou dentro da mentoria. Então, tem uma sessão falando só sobre isso de uma forma aprofundada. A terceira pessoa também de um projeto que eu fiz, que foi o Clube da Riqueza, que foi o primeiro projeto que eu fiz. E se vocês entrarem lá no meu Instagram, também tem um destaque de depoimentos, onde vocês vão poder ver todos os depoimentos das pessoas e também depoimentos em vídeo, que tem lá, que foi muito legal receber.
Então, aqui para vocês verem que, de fato, traz, né, diferença para a vida das pessoas. Preço. Toda essa estrutura. As sessões, os bônus, o acompanhamento, um método validado que te tira da confusão e te coloca no caminho da liberdade financeira. O conhecimento, ele não tem preço, na verdade, porque se eu for pensar tudo que eu já investi só o ano passado em cursos, livros, mentorias, foram mais de 10 mil reais. Então, imagina isso multiplicado por 7 anos de estudos e de transformação na minha vida. E de já em algumas impactando pessoas também, né? Então, poderia custar 10 mil reais, porque honestamente vale. Então, pensa, um conhecimento perpétuo que você vai ter para a vida inteira, para acessar ali quando você quiser, com ferramentas que você vai ter também disponível para usar. Então, o preço com essa turma, primeira turma de fundadoras, com uma condição especial para mulheres, pessoas comprometidas em ser o próximo case de sucesso, de transformação, apenas 5 vagas. São só 5 vagas, no máximo 5 pessoas que eu consigo atender neste momento. O preço hoje é apenas 5 mil reais, que você vai poder parcelar, se quiser, em até 10 vezes, direto na plataforma. E são 5 mil reais para transformar a sua vida, para transformar a sua relação com o dinheiro. Começar a construir patrimônio que vai sustentar, que vai ser um pilar para a sua liberdade. Gente, muito obrigada pelo seu tempo. Dei um start total agora, um 360 na vida de vocês. Clique no botão, preencha o formulário. E vou disponibilizar por 24 horas o formulário lá também, para vocês preencherem e para eu analisar se você está realmente apto neste momento a fazer o processo de mentoria.